Você já se sentiu esmagado por situações familiares desafiadoras, questionando se há um propósito oculto por trás da dor? Muitas vezes aparenta ser um fardo, mas e se fosse uma dádiva disfarçada? Prepare-se para descobrir um segredo transformador sobre o impacto de lares complexos na jornada espiritual. Desvendemos o mistério de por que indivíduos com um propósito maior, visionários e líderes parecem emergir de ambientes familiares tóxicos. Não se trata de um castigo, mas de um catalisador de crescimento espiritual. Descubra como os desafios podem esculpir sua resiliência, moldar sua compaixão e despertar seu potencial ilimitado. Este vídeo não apenas explora a complexa relação entre família e espiritualidade, mas também revela estratégias práticas para transformar obstáculos em oportunidades. Aprenda a transmutar experiências dolorosas em fontes de força e sabedoria, desbloqueando sua verdadeira essência e propósito. Prepare-se para uma jornada de autodescoberta e crescimento pessoal. Enfrentando a realidade com profundidade e sensibilidade espiritual, desvendemos como superar dificuldades para alcançar uma vida plena e extraordinária. Compartilhe suas experiências e junte-se a nós nessa busca pelo autoconhecimento. Vamos juntos desvendar os segredos ocultos por trás de paisagens familiares desafiadoras, transformando-as em caminhos para o despertar espiritual. A jornada rumo ao autoconhecimento e propósito frequentemente se entrelaça com experiências desafiadoras, muitas vezes em ambientes familiares complexos. Muitos questionam como alguém pode nascer em uma família tensa e, no entanto, florescer como um líder ou visionário. Este contexto, repleto de conflitos e padrões disfuncionais, pode parecer um fardo, um obstáculo a ser superado. No entanto, é fundamental repensar essa perspectiva. A dinâmica familiar, embora complexa, pode ser um terreno fértil para o desenvolvimento de resiliência, empatia e uma profunda compreensão humana. A capacidade de lidar com a adversidade, de encontrar força em meio ao sofrimento, é uma ferramenta poderosa no caminho espiritual. Consideremos os casos de indivíduos que, apesar de lares conturbados, alcançaram feitos extraordinários. Suas histórias inspiram-nos a enxergar além da dor, a identificar lições valiosas em meio ao caos e a reconhecer o potencial latente em situações aparentemente desfavoráveis. Este vídeo mergulha nesse tema, explorando como os desafios familiares podem ser catalisadores de crescimento espiritual. Desvendaremos como superar as adversidades para alcançar a plenitude e o propósito em nossa caminhada. Compreenderemos a força que reside em nossa capacidade de resiliência, permitindo-nos extrair lições valiosas e moldar nossa jornada com mais sabedoria e amor. A base para essa compreensão reside no entendimento da dinâmica familiar e na importância da resiliência como ferramenta espiritual fundamental para superar esses desafios e moldar nossa identidade e propósito. Descubra como famílias desafiadoras podem ser a chave para seu crescimento espiritual. Inscreva-se agora e junte-se à nossa comunidade para explorar como superar essas dificuldades. Compartilhe suas experiências nos comentários. Seu feedback é valioso e inspirador. Juntos, transformaremos desafios em dádivas e construiremos uma jornada de autoconhecimento extraordinária. Entender como famílias complexas podem moldar o crescimento espiritual exige um olhar atento aos padrões e suas consequências. Percepções distorcidas, comunicação conflituosa e dinâmicas de poder desequilibradas criam desafios. Como lidar com essas influências negativas? Um passo fundamental é reconhecer que essas experiências não definem seu destino. Observe os padrões. Identifique como eles afetam suas emoções e comportamentos. Separe as influências negativas da sua jornada pessoal.
Analisando como esses padrões se repetem na sua vida, você pode entender seu impacto subjacente. Pratique a autocompaixão e a introspecção. Busque a origem de suas crenças e comportamentos, permitindo a si mesmo o espaço para cura e crescimento. Lembre-se de que a resiliência é desenvolvida e você pode superar esses desafios. Busque apoio em grupos de apoio ou terapia. Compartilhar suas experiências pode ser transformador e fornecer insights de outros que enfrentaram situações similares. Aprendizados valiosos podem ser encontrados nesses espaços de troca e acolhimento. Finalmente, abrace a responsabilidade por sua própria jornada espiritual. Identifique suas necessidades e trabalhe para criar um ambiente interior positivo, independentemente de influências externas. Imagine um jovem constantemente pressionado em um ambiente familiar hostil. A negatividade constante o assombra e as expectativas irreais parecem o aprisionar. Mas em meio a esse turbilhão de emoções, algo desperta dentro dele, um desejo ardente por algo mais, um anseio inabalável por encontrar seu próprio caminho. Esse é o ponto crucial. Esse despertar, esse anseio, não é um mero acidente. Ele é a semente do propósito. É a chispa que acende a chama da busca interior. A experiência de navegar por um ambiente familiar conturbado pode ser um catalisador poderoso para o crescimento espiritual. Lembre-se de pessoas que, apesar de terem enfrentado desafios, surgiram como líderes transformadores, impulsionando mudanças e inspirando esperança. Suas histórias refletem um padrão, um ponto de virada, um instante em que decidiram não ceder à negatividade. Esse momento de decisão, esse clique interno, é o ponto crucial. É quando o indivíduo reconhece que possui a força dentro de si para superar as dificuldades. É quando a dor se transforma em combustível para a resiliência e o crescimento espiritual. Esse é o momento de perceber que o desafio, longe de ser uma maldição, é um presente disfarçado, um convite a uma jornada de autodescoberta. A compreensão desse ponto crucial é essencial para transformar essas experiências em fontes de poder e inspiração. É esse entendimento que desvenda o segredo por trás da aparente contradição de nascer em um ambiente desafiador e ainda assim alcançar um propósito maior. Compreender o impacto de famílias tóxicas na jornada espiritual requer um olhar mais profundo sobre a dinâmica familiar. Padrões disfuncionais, como comunicação conflituosa e falta de apoio emocional, podem moldar profundamente a maneira como indivíduos percebem o mundo. Isso afeta o desenvolvimento de habilidades essenciais, como resiliência e empatia. Imagine uma criança exposta a constantes conflitos. Ela aprende a se proteger, desenvolvendo mecanismos de defesa que, embora necessários para sobreviver, podem dificultar a expressão emocional saudável. Essa experiência pode forjar a resiliência, mas também criar barreiras em relacionamentos futuros. Pesquisas mostram que indivíduos criados em ambientes desafiadores tendem a desenvolver maior acuidade para reconhecer padrões em relacionamentos e situações. Esta percepção aprimorada pode ser crucial na identificação de comportamentos nocivos e na busca de apoio adequado. A capacidade de lidar com a adversidade, muitas vezes desenvolvida em lares complexos, é uma habilidade inestimável. Essa resiliência forjada no fogo dos desafios pode ser um trunfo na busca por um propósito maior. Ela ajuda a superar obstáculos, impulsionando o indivíduo para o autoconhecimento. Um aspecto vital é a busca por autoconhecimento e a quebra de padrões. Identificar como essas dinâmicas familiares influenciam atitudes e comportamentos atuais é crucial. Um olhar introspectivo para os próprios padrões emocionais e comportamentais é essencial.
Finalmente, a busca por um apoio externo, seja através da terapia ou grupos de apoio, é um passo importante. Compartilhar experiências e aprender com indivíduos que também navegaram em ambientes desafiadores oferece perspectivas e estratégias para enfrentar esses obstáculos. Transformar experiências desafiadoras em oportunidades exige estratégias práticas. Identifique padrões disfuncionais em seu relacionamento com a família. Quais padrões negativos se repetem? Reconhecer esses padrões é o primeiro passo para quebrar ciclos. Um exemplo prático é a comunicação. Se você cresceu em um ambiente com críticas constantes, aprenda a se comunicar de forma assertiva e respeitosa. Pratique a escuta ativa e a expressão clara das suas necessidades. Lidar com traumas do passado exige paciência e autocompaixão. Reserve tempo para o autocuidado. Práticas como meditação, yoga ou caminhadas podem ajudar a lidar com o estresse e a desenvolver uma relação mais harmoniosa consigo mesmo. Outro desafio comum é a dificuldade em estabelecer limites saudáveis. Se você teve pouco ou nenhum exemplo de limites saudáveis em casa, aprenda a definir e manter seus próprios limites. Isso inclui dizer não quando necessário e priorizar suas necessidades. A jornada de cura é pessoal. Não hesite em buscar ajuda profissional. Um terapeuta pode fornecer ferramentas e suporte para lidar com traumas e padrões disfuncionais. Converse com amigos confiáveis, buscando apoio e encorajamento. Finalmente, entenda que o propósito não é encontrar a perfeição, mas a aceitação. Reconheça as suas limitações, perdoe-se pelos seus erros e avance. Cada passo, por mais pequeno que seja, é um progresso na sua jornada de cura. Avançando na jornada, considere a importância da gratidão. Reconhecer as lições aprendidas em meio à adversidade, mesmo aquelas dolorosas, é fundamental. Transformar experiências negativas em aprendizados positivos exige um olhar atento e consciente. Um exemplo inspirador é a história de indivíduos que, apesar de lares desafiadores, desenvolveram empatia e compaixão excepcionais. Eles utilizam suas experiências para conectar-se profundamente com os outros, oferecendo apoio e compreensão. Especialistas em desenvolvimento pessoal enfatizam a importância da resiliência como um catalisador espiritual. A capacidade de superar obstáculos, de encontrar força em meio a dificuldades, revela um potencial interno capaz de moldar indivíduos excepcionais. Considere o poder da auto-perdão. Aceitar as fragilidades, reconhecer que todos nós cometemos erros e que passamos por desafios, é uma etapa crucial para a libertação emocional. Aceitar o passado, mesmo o doloroso, é essencial para avançar. Identifique os seus pontos fortes que floresceram em meio à adversidade. Quais habilidades você desenvolveu em ambientes desafiadores? Gratidão e autoconsciência são fundamentais nesse processo de autodescoberta e aceitação. Enfim, a jornada de crescimento espiritual demanda paciência, autocompaixão e resiliência. Reconhecendo o valor das experiências passadas, mesmo aquelas negativas, e buscando apoio externo quando necessário, você se posiciona para uma transformação profunda e desbloqueia seu verdadeiro potencial. Pesquisas demonstram que indivíduos expostos a ambientes familiares desafiadores frequentemente desenvolvem resiliência e habilidades excepcionais de adaptação. Estes ambientes, apesar das dificuldades, podem estimular o desenvolvimento de capacidades cruciais para o sucesso pessoal e profissional. Um estudo de nome de um pesquisador, instituição respeitável, sugere que a capacidade de lidar com o estresse, desenvolvida em ambientes desafiadores, pode impactar positivamente a tomada de decisões e a resolução de problemas.
Observemos o caso de exemplo de uma pessoa famosa, com base na realidade, que superou um desafio familiar. A trajetória de Nome da Pessoa, marcada por breve descrição do desafio familiar, demonstra como a resiliência forjada nesses contextos pode impulsionar o desenvolvimento de liderança e a busca por um propósito maior. Dados estatísticos demonstram que indivíduos com histórico de famílias com dificuldades emocionais muitas vezes exibem um profundo entendimento da complexidade humana. Este olhar aguçado para as nuances das relações interpessoais pode ser um diferencial em áreas como psicologia, sociologia e gestão de pessoas. Experiências em ambientes familiares disfuncionais podem forjar habilidades de observação aguçadas, um olhar crítico e a capacidade de lidar com conflitos. Essa percepção desenvolvida no meio da adversidade pode ser transformada em instrumentos para o crescimento pessoal e a busca por um propósito significativo. Em resumo, os desafios familiares não precisam ser encarados como obstáculos intransponíveis. Eles podem ser vistos como catalisadores de desenvolvimento de habilidades cruciais. Compreender a importância dessas experiências é crucial para a jornada de autodescoberta e para construir uma visão mais realista e empática sobre as complexidades humanas. Este conhecimento reforça a ideia de que o ambiente familiar, por mais desafiador que seja, pode contribuir para o desenvolvimento de personalidades fortes e resilientes. Agora, vamos abordar uma questão crucial: como transformar experiências dolorosas em forças impulsionadoras. Um ponto de vista interessante é que, em muitos casos, o ambiente familiar desafiador pode ser um catalisador para o desenvolvimento de resiliência, uma habilidade frequentemente subestimada. Imagine como isso pode afetar sua vida. Especialistas em desenvolvimento pessoal costumam dizer que indivíduos com essas experiências muitas vezes se tornam mais perspicazes em reconhecer padrões, tanto nos relacionamentos quanto nas situações. Algo incrivelmente valioso para o sucesso. Você já pensou nisso? E como aplicar isso na prática? Pratique a introspecção, identificando quais padrões do seu passado influenciam suas reações e decisões hoje. Busque a ajuda de um profissional, um terapeuta ou coach, para entender melhor esses padrões e construir estratégias para superá-los. Outro aspecto importante: a compaixão. Compreender a complexidade dos relacionamentos humanos, incluindo as possíveis causas de conflitos dentro da família, amplia a capacidade de empatia e afeto. Isso pode ser uma grande ferramenta para construir relações mais saudáveis. Em resumo, as experiências em famílias complexas podem ser vistas como um laboratório de vida acelerado. É um local para a construção de resiliência e para o desenvolvimento de habilidades essenciais para o sucesso. Não subestime a força de sua jornada. Seja grato pelas lições aprendidas, por mais dolorosas que possam parecer. A jornada de autodescoberta, mesmo com seus desafios, é a chave para uma vida mais plena e significativa. Em resumo, famílias complexas, longe de serem um castigo, podem ser verdadeiras forjas do espírito. Elas moldam a resiliência, a empatia e a capacidade de observação. Reconhecer isso é o primeiro passo para transformar os desafios em oportunidades. Agora, que tal colocar esses insights em prática? Identifique os padrões disfuncionais em sua vida e busque entender como eles o afetam. Comece a praticar a autocompaixão e o autocuidado. Reserve um tempo para refletir sobre as lições que você aprendeu com suas experiências passadas, por mais difíceis que sejam. Procure apoio em grupos de suporte ou terapia. Não tenha medo de pedir ajuda. Você não está sozinho nessa jornada. Lembre-se, a sua jornada de autodescoberta não termina aqui.
Compartilhe suas experiências nos comentários e inspire outros a abraçarem suas próprias histórias. Juntos, podemos construir uma comunidade de apoio e resiliência. É hora de transformar suas experiências em fontes de força e inspiração. Lembre-se, a jornada de autodescoberta é um caminho, não um destino. As experiências em famílias desafiadoras, embora dolorosas, podem ser cruciais para o nosso crescimento espiritual. Elas nos ensinam a valorizar a resiliência, a compaixão e a capacidade de superar obstáculos. Olhe para essas experiências como oportunidades de aprendizado, não como fardos a carregar. Cada desafio, cada lágrima, cada lição aprendida contribui para a formação da pessoa que você é hoje e para a pessoa que você se tornará. E, acima de tudo, lembre-se de que você tem o poder de moldar seu próprio destino. Aplique as lições aprendidas, continue explorando sua jornada espiritual. Compartilhe suas experiências, inspire outros e juntos sigamos rumo a uma vida extraordinária, repleta de propósito e significado. A jornada continua. Não importa o que o passado te tenha ensinado, você tem o poder de construir um futuro extraordinário, repleto de propósito e significado. Você é capaz.